Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez com a série Funções e dessa vez nós iremos estudar função exponencial. E um detalhe interessante, nós vamos fazer uma relação entre esse assunto, e os casos de Covid-19, que estamos vivenciando neste momento uma grande crise. Existe uma relação que você vai perceber entre os gráficos formados de uma função exponencial e os resultados diários, semanais, mensais, que são produzidos com a quantidade de casos de coronavírus, de pessoas que se contaminaram e também relacionados com a questão de mortes por coronavírus. Vamos lá? Bom, aqui na tela você pode perceber alguns gráficos que são gerados por uma função exponencial, certo? Você pode perceber nesses gráficos, que eles sempre começam bem de pouquinho e de repente começam a crescer grandiosamente, conforme vai alterando aqui as informações. E interessante é que você vai poder perceber isso através dos gráficos do coronavírus. Eu estou com uma representação aqui gráfica, na verdade, do dia 13/3 até o mês de abril. Claro, está desatualizado, mas só para você ter uma ideia da construção desse gráfico e veja a semelhança que ele tem com os gráficos de função exponencial. Observe. Gente, acompanhando aqui a evolução desse gráfico, nós podemos perceber aqui, veja só, por exemplo, nesse gráfico aqui de mortes por coronavírus, eu posso perceber aqui, de 22 de janeiro até o dia 28 de março, por exemplo, 35 mil mortes. E você vai observando a evolução, 5 de abril, 70 mil mortes, 9 de abril, 100 mil mortes, e assim por diante. Você percebe aqui também, o caso do Brasil, nessa época aqui, 20/4, tinha 41 mil casos, 24, 50, 60 mil, 67 mil em 27 de abril, 67 mil. Mas hoje nós temos mais de 1 milhão de casos, de pessoas no Brasil infectadas pelo coronavírus. Hoje que é 21 de junho, para você ter uma ideia. Veja como esse crescimento ele é muito rápido. Esse crescimento ele é chamado de crescimento então exponencial. Para vocês entenderem o que é um crescimento exponencial, observem este vídeo agora. O que significa algo crescer exponencialmente? Nossa dificuldade em entender como isso funciona se dá por um simples motivo. As pessoas não estão acostumadas a produzir e nem a pensar de forma exponencial. Não é da nossa natureza. Nosso próprio crescimento é linear, ou seja, é gradativo, de grão em grão, e é por isso que a ideia de algo ser pequeno hoje e se transformar em algo colossal em apenas 5 dias causa estranhamento. Crescimento exponencial é quando um número específico é multiplicado diariamente e se torna a base de multiplicação no dia de amanhã. Assim, cresce rapidamente e parece se tornar incontrolável ou exponencial. Isso significa que, à medida que a quantidade aumenta, aumenta também a taxa na qual ele cresce. É o mesmo efeito geométrico que os juros compostos têm ao multiplicar o dinheiro. Quem investe atinge níveis de riqueza que os outros são incapazes de acreditar. Com relação ao crescimento do impacto do coronavírus e de outras pandemias, o que causa os novos casos é a existência de infectados em contato com pessoas saudáveis. Dessa forma, mais incontrolável se torna a curva de impacto total, afetando milhões de pessoas e sobrecarregando os sistemas de saúde. Em outras palavras, uma pessoa infectada poderia transmitir a doença para 2 ou mais pessoas, que transmitiriam para outras na mesma quantidade, resultando em um crescimento exponencial no número de casos confirmados. Entender o conceito é o primeiro passo para descobrir como ele pode ser interrompido, tomando ações preventivas ou reativas que impeçam o crescimento em situações de risco, como é o caso da curva de crescimento do coronavírus em 2020.
Muito bem, então deu para você entender qual é a relação que tem desse assunto, né, com o crescimento, né, de casos de coronavírus aqui no Brasil e, na verdade, no mundo, e também relacionado com as mortes devido a esse vírus, né? Mas para entendermos melhor esse assunto, precisamos fazer uma revisão bem rápida, né, relacionada à potência, já que esse assunto trabalha com potenciação, né? Então vamos analisar algumas coisinhas aqui e recordarmos essas propriedades. Primeiro, né, lembremos da regra de sinais, aquela famosa regra mais por mais, menos por menos, mais por menos, menos, e menos por mais, menos, que em resumo poderíamos dizer o seguinte, observe aqui, multiplicando sinais diferentes nós temos um resultado negativo e multiplicando sinais iguais nós temos um resultado positivo, né? Então vamos lá. Vamos relembrar então potência com base negativa. Vejamos, aqui temos o primeiro exemplo, ó, menos 4 ao quadrado. Veja que esse menos 4 está entre parênteses, né? Então a regra diz o seguinte, gente, em resumo, olha, que quando a base ela é negativa e o expoente é par, o resultado sempre será par. Você pode observar na tela esses dois exemplos aí, estou passando de maneira rápida para a gente só revisar rapidinho. Em resumo, toda potência de base negativa, observe, isso aqui entre parênteses, certo? E expoente par será um número inteiro positivo. Quando a base ela é negativa, veja, entre parênteses, sempre aqui entre parênteses, vai ter uma observação que eu vou citar mais tarde quando não tem o parênteses. Então a base é negativa e o expoente ele é ímpar, o resultado sempre será então negativo. Observe esses dois exemplos aí na tela, né? Menos aqui, ó, da base e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. E aqui é a mesma coisa. Então, em resumo aqui, percebemos o seguinte, olha só. Toda potência de base negativa, certo? E expoente ímpar é um número inteiro negativo. Obviamente, se a base aqui ela é positiva, não importa se o expoente é par ou ímpar, né? O resultado sempre será positivo. Mas, relembrando, né? Se a base ela for negativa, o expoente ímpar, resultado ela vai ser negativa. E se a base é negativa e o expoente for par, o resultado então será positivo. Mas há uma pequena observação muito interessante. Veja só. Aqui nesse caso, menos 4 ao quadrado, né, nós já vimos que vai dar então mais 16, porque está menos elevado ao expoente par. Porém, quando nós temos aqui menos 4 ao quadrado sem o parênteses, esse resultado aqui não será positivo. Ele será negativo. Essa regrinha que eu disse a vocês de menos elevado a par, ela só funciona se ela estiver entre parênteses. Se esse sinal aqui, ele não está aqui acompanhado de parênteses, então simplesmente eu repito ele e resolvo então aqui no caso 4 ao quadrado. Só vai valer aquela regrinha de menos por par ou menos por ímpar se estiver entre parênteses. Se estiver fora, eu simplesmente repito o mesmo sinal que está aqui ao lado do numeral. Portanto, veja, menos 4 ao quadrado entre parênteses é diferente de menos 4 elevado ao quadrado sem parênteses. É bom você ficar bem atento a essa observação. Agora vamos lá. Potências com bases negativas. Então a conclusão é, sempre que trabalhar com potências, tenha atenção às suas propriedades, regras e sinais, né? Relembrando aí alguns pontos, veja só, nós temos aqui ó, a base, inclusive vamos trabalhar com frações elevadas à potência, né? Temos aqui a base, nós temos o expoente e nós temos o resultado que será então a potência. Temos aqui alguns exemplos, bem rapidinho para a gente revisar. Observe, 2 elevado a 10, obviamente, 2 10 vezes, né? Vai dar 1024, 3 elevado a 4, 81. Mas observe esse caso aqui que muitas vezes nós acabamos esquecendo. Olha, 5 elevado a menos 4. Bom, gente,
Quando esse expoente aqui ele é negativo, a regra diz o seguinte, e a gente vai entender isso mais tarde aqui na explicação com propriedade. A regra diz que nós pegamos esse menos aqui e substituímos ele por um traço de fração e repetimos esse mesmo numeral aqui sem o sinal negativo. Então veja, 5 elevado a menos 4 fica então 1 elevado a 5 elevado a 4. Ou seja, eu tiro o menos, coloco um traço de fração e repito ele igualzinho, sem o sinal de menos aqui do expoente. Claro, se a base aqui tiver o sinal negativo, ela vai permanecer negativa. O que vai sair é o negativo do expoente. Nesse caso aqui deu 1 sobre 625, porque 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes no caso, né? Vai dar 625. Alguns casos particulares, né? Primeiro, as potências de expoente 1 são iguais à base. Então, qualquer um que for elevado a 1, obviamente, vai dar o mesmo resultado. Quando o expoente é zero, né, as potências de expoente zero são iguais a 1. Né? Ou seja, tanto faz aqui se fosse um numeral inteiro, né, decimal, ou no caso aqui fracionário, se é elevado a zero, automaticamente o resultado será 1. Esse é um princípio que a gente já aprendeu já faz tempo. E a gente vai ver aqui na propriedade porque isso acontece. Vejamos este outro exemplo aqui. Ó. Considere o quociente. Nós temos aqui ó, 5 ao quadrado dividido por 5 elevado à quinta potência. Bom, nesse princípio aqui, pessoal, nessa propriedade, nós vamos primeiro, ó, observe, repetir a base e vamos subtrair então os expoentes. Nesse caso aqui, 2 menos 5. Se fosse vezes aqui, se fosse multiplicação, eu mais uma vez repetiria a base e somaria, tá certo, esses expoentes. Como aqui é divisão, eu vou subtrair. Perceba que vai ficar 2 menos 5, vai dar 5 elevado a menos 3. E aí, conforme eu disse a vocês, né, para tirarmos esse menos aqui, nós colocaríamos um traço de fração e repetiríamos então 5 elevado a 3, né, dessa forma aqui, ó, no caso. Vai ficar 1, certo, elevado a 5 elevado a 3, no caso, sem esse sinal negativo. E no caso aqui nós teríamos 1 sobre 125. Lembre-se, quando tiver o sinal negativo no expoente, nós acrescentamos esse 1 traço de fração e ele sai aqui na parte do denominador, tá certo? Bom, gente, resumindo então, na divisão de potências de mesma base, podemos preservar a base e diminuir os seus expoentes. Vejamos estes outros exemplos aqui. Veja, 5 elevado a 3 dividido por 5 ao quadrado, veja que já está em forma de fração, né? Mais uma vez a gente vai subtrair então os expoentes, né? Ó, e nós vamos obter, no caso 5 elevado a 1, 5. Agora uma curiosidade, eu vou até pular essa parte aqui. Uma curiosidade, por que um número elevado a zero dá 1? Com a propriedade de potências você vai entender agora o porquê. Veja, quando eu tenho aqui, por exemplo, 6 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado, veja, vai ficar 6, 2, menos 2, né? Porque é a divisão. Portanto, vai ser 6 elevado a 0. E a gente já aprendeu que todo número elevado a 0 é 1. Mas observe, veja, antes de fazer isso aqui, já dava para saber que o resultado era 1. Por quê? Se eu tenho dois números iguais, um em cima no numerador e um embaixo no denominador, quanto é que vai dar? Se eu tenho dois números iguais, quando eu divido um pelo outro, não vai dar 1? Portanto, eu posso perceber, né, que, no caso, 6 elevado a 0 aqui vai dar 1, porque, na verdade, estou dividindo dois números iguais, certo? E aí podemos entender por que, então, 6 elevado a 0 dá 1. É porque, na verdade, nós estamos dividindo aqui, ó, dois numerais iguais, tanto de base como de potências. Uma observação muito interessante, gente, é quando nós temos aqui ó, a base em forma de fração e temos o expoente negativo. Gente, obviamente nós teríamos que colocar aquele traço de fração em cima dele, né? Mas não, tem uma maneira mais fácil, que é simplesmente você inverter aqui, ó, trocar a posição do numerador e denominador. Já que está 2 terços elevado a menos 3,
eu faço 3,5. Inverto aqui, ó, troco. E simplesmente o sinal negativo do expoente sai. Portanto, você basta apenas inverter o numerador pelo denominador e tirar o sinal negativo e resolver esse tipo de potência. Observe este outro exemplo aqui. Ó. Nós temos menos 1 ao quadrado elevado a menos 3. Mais uma vez, ó, vamos repetir. Em vez de ser 1 sobre 2, eu vou colocar o quê? 2 sobre 1, ele é negativo, permanece, né? Agora, o expoente que era negativo, esse é que eu vou modificar. Pronto. Só inverter. Repete aqui o mesmo sinal da base. E no caso do expoente, ele some. Troca, né? Como a gente já viu aqui, né? E simplesmente, ó, menos por ímpar vai dar negativo. 2 elevado a 3, nós vamos ter 8, né? 1 elevado a 3 não vai ser 1. Então, 8 dividido por 1, nós vamos ter 8. Nesse caso aqui, negativo. Bem simples essa dica, né? Gente, outros exemplos aqui interessantes para tirarmos dúvidas. Eu vou usar esse segundo aqui. Observe, ó. Menos 5 quartos, né, elevado a menos 1, dividido por menos 5 quartos elevado a menos 6. Nesse caso aqui, como é divisão, a gente vai repetir a base, né, subtrair os expoentes. Mas lembre-se, nesse caso aqui vai ficar menos por menos, né? Porque como eu vou subtrair e aqui no caso já é negativo, vai ter o jogo de sinal. Portanto, menos 1 mais 6. E outra coisa, quando nós temos então uma potência, né, no caso aqui, ó, ao quadrado, e essa potência ao quadrado está elevada, no caso, a menos 3, certo? Então, nós fazemos o seguinte, observe, nós repetimos então essa base e nós multiplicamos aqui, ó, 2 vezes 3, esses expoentes, passando então a ser o quê? Menos 6. Agora, muito cuidado, né, quando você usa de maneira vulgar e sensacionalista o termo crescimento exponencial. Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo muito interessante, porque 90% das pessoas não sabem o que significa essa expressão, crescimento exponencial. A gente já viu até no começo dessa videoaula, né, aquele vídeo mostrando os casos de coronavírus, mas eu quero apresentar para vocês uma lenda. Ela é chamada Lenda do Xadrez. Dentro dessa lenda você vai ver algo relacionado a esse assunto de uma forma bem curiosa. Eu vou apresentar para vocês em formato de desenho animado. Ele é bem pequenininho, tá bom? Ele conta uma lenda sobre a origem do jogo de xadrez. Quem és? De onde vens e que desejas do nosso rei? Meu nome é Laur Cessa e venho de Namir. Até mim chegaram notícias de que nosso bondoso rei está mergulhado na mais profunda tristeza pela perda de seu filho Adjamir. Ele inventou um jogo pro rei. Eu vi. Eu adoro jogos. É verdade que trouxeste um jogo para mim? É verdade. E é um jogo cheio de combinações matemáticas. Estou muito curioso, meu jovem. Vamos, sente-se ali. Diga, meu jovem, o que queres em troca de tão valioso presente? Podes pedir o que quiseres. Castelos, joias, arcas de ouro. Não desejo ofendê-lo, meu rei. Por isso peço que me pagues em grãos de trigo. Grãos de trigo? O senhor me dará um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 pela segunda casa, 4 pela terceira, dobrando sucessivamente até a última casa do tabuleiro. Que loque! Chamem os sábios da corte. Façam as contas de quantos grãos de trigo devo ao jovem Cessa. $18 quinquilhões, 746 quadrilhões, 744 trilhões, 73 milhões, 709 milhões, 551 mil e... 615 grãos de trigo. Mas por que você desmaiou? É que a conta que os sábios fizeram é muito maior do que a quantidade de trigo que existe no mundo. Meditai, ó rei, sobre a grande verdade.
Os homens mais avisados iludem-se diante da aparência dos números. Quanto mais vive um homem, mais inquieto ele se torna. Às vezes triste, às vezes alegre, sempre se iludindo com a falsa modéstia dos ambiciosos. Cessa, vamos deixar o rei descansar. Ó, bondoso rei, tranquilize-se. Não desejo outra coisa senão demonstrar-lhe que o verdadeiro sábio está acima dos bens materiais. Vossa alegria é minha única recompensa. Muito bem, pessoal, essa é uma das histórias do livro O Homem que Calculava, de Malbataan, e ele traz histórias fantásticas, né, curiosas, e essa história realmente chama a atenção, porque você pode perceber, né, como é que de um simples tabuleiro de xadrez, com aqueles quadradinhos que vem ali no seu formato, quem diria que daria uma quantidade tão grandiosa, né, simplesmente começando de 1, ali no primeiro, um grão, né, no segundo quadradinho 2, 4 e assim por diante, e chegasse a uma quantidade tão absurda, nesse caso aí de trigos, que o mundo inteiro não teria condições, né, de suportar essa quantidade. Mas ali foi uma lição, obviamente. Mas veja o que é crescimento exponencial. E infelizmente é isso que também acontece com os casos de coronavírus, e que nós esperamos, né, que em breve surja a vacina e possa parar definitivo, né, esse tipo de problema. Bom, pessoal, passando aqui para a nossa fase final da videoaula, agora na função exponencial propriamente dita, né, que tem esse tipo de formato aqui, né, nós temos o termo a elevado a x, sendo que esse a aqui, ele pertence ou ele é um número real, que tem que ser diferente de zero e tem que ser positivo. E também o a tem que ser um valor diferente de 1. A gente vai ver algumas questões aqui na sequência. Bom, continuando, nós temos aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x. Já vimos que ela é uma função exponencial, ela sempre vai estar elevada, então, a um expoente, né? E por meio de uma tabela, nós podemos obter alguns pontos da função e, a partir deles, esboçar o gráfico. Nesse caso, nós vamos utilizar uma tabela, né? Você deve lembrar bastante dessa tabela, que ela é muito utilizada especialmente na função afim, aquela do primeiro grau, na qual a gente vai fazer a substituição, gente. Observe, nós temos aqui, ó, se eu faço aqui, vamos determinar os valores de menos 3 a 3, mas eu poderia fazer com outros valores. Mas já que está aqui montado dessa forma, vamos observar. Veja só, se o x aqui é menos 3, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar ele aqui no lugar do expoente. Percebe? Vai ficar 2 elevado a menos 3. Eu vou adiantar aqui, ó. Observe, ó. 2 elevado a menos 3 nessa primeira linha, certo? Veja que na segunda linha já vai ser 2 elevado a menos 2. Eu estou trocando o x, certo, pelo valor que está aqui na tabela. Então, ó, 2 elevado a menos 1 nessa próxima, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. E você deve lembrar aqui, ó, se ficou 2 elevado a menos 3, para tirar esse menos, eu não tenho que colocar esse 1 traço de fração, né? Então vai ficar 1 traço de fração, 2 elevado a 3, porque sai o sinal negativo. Por isso que a gente fez a revisão da propriedade das potências, certo? Portanto, a resposta aqui vai ser 1 sobre 8, certo? E aí, ó, continuando aqui, ó, 2 elevado a menos 2. Mais uma vez, já que tem o menos, vou colocar 1 traço de fração e vai ficar 2 ao quadrado, portanto, 1 quarto. Depois nós podemos representar isso aqui dentro do gráfico, nesse caso, fazendo então a divisão e tornando ele número decimal, né? Nesse caso aqui, por exemplo, de 1 quarto, nós vamos ter então 0,25. E veja que aqui nesse caso aqui do menos 1, ó, 2 elevado a menos 1, vai ficar 1 elevado a 2 elevado a 1, portanto 1 meio. Quando eu for localizar o ponto y, vai ser 0,5. Lembrando aqui, ó, nós temos o ponto x e o ponto y, formando assim os pares. Bom, quando aqui é positivo, né, fica até mais fácil, né? Ó, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. E 2 elevado ao cubo, nós vamos obter 8. Lembrando os pares do x, que vai ser justamente o que está aqui na tabela, né? E o y será o resultado, então, dessa função que nós aqui resolvemos.
O gráfico vai ficar dessa forma, observe, né? Veja, nós temos aqui, ó, menos 3, né? E o par 1 sobre 8. Bom, gente, se é 1 sobre 8, nós vamos ter ali 0,12,5, mais ou menos, 125, né? Então, veja, eu vou representar ele aqui já bem pertinho realmente do zero, né? Observe quando eu faço menos 2 e 1/4 já vai ser o quê? Já vai ser 0,25. Já vai ser um pouquinho maior, mas é bem pouquinho realmente. Quando eu faço aqui, ó, menos 1 elevado a 1 sobre 2, ou seja, menos 1 sobre 0,5, já vai ficar aqui no meio entre o 0 e o 1. Depois nós temos o 0 e o 1, 0 e 1. E a partir daqui você já vai perceber esse crescimento exponencial. Ó, depois vai ser o 1 com o 2. Depois o 2 com o 4 de y. Depois 3 com o 8 de y. E se eu fosse seguir aqui a sequência, eu já posso perceber que no caso o 4 aqui, ele iria então para o 16. O 5 para o 32 e assim por diante. Então perceba, né, a curvatura então de um gráfico exponencial. Ele vai crescendo de maneira realmente absurda, diferente dos outros gráficos das funções afim e outras que nós estudamos e ainda vamos revisar, tá bom? Outra observação importante aqui dentro da função exponencial é essa aqui, ó. Veja só. Se o A, no caso aqui, né, a base, né, nós tivermos ele maior que 1, a função será crescente. Aquele gráfico que a gente fez agora há pouco, né? O primeiro exemplo que eu passei para vocês era maior que 1. Agora, se for menor que 1, a função será decrescente. Esse menor que 1, no caso, são as frações ou decimais. Lembrando que a gente não pode utilizar aqui, nesse caso, uma base negativa, né? Então, veja só. Eu vou dar aqui o último exemplo para que você possa entender isso. Eu vou até aproveitar e relembrar para você aqui novamente. Veja, nesse gráfico que nós fizemos o primeiro, a base aqui era 2, ou seja, maior que 1. Perceba que o seu gráfico aqui, ó, ele foi crescente, né? Começou aqui de pequeno e ele foi aumentando. Então, vejamos aqui um exemplo de uma função decrescente. Nesse caso aqui, gente, olha, já que a função ela é aqui em forma de fração, veja, ela é menor que 1, maior que 0, né? Vai ficar em forma de fração ou decimal aqui nessa parte. Então, vamos substituir esse x aqui, ó, pelo menos 3 na primeira linha aqui dessa tabela. Sendo assim, vai ficar, ó, 1 sobre 2 elevado a menos 3. E você deve lembrar, né, que quando tem uma fração elevada ao número negativo, nós invertemos o numerador e o denominador apenas, não é isso? Então, se está 1 meio, passa a ser 2 sobre 1 elevado a 3. No caso, 2 elevado a 3 vai dar 8. 1 elevado a 3 vai dar 1. Nós vamos ter, então, o resultado 8. Ou seja, o primeiro par vai ser menos 3 e 8. Na segunda linha, que é menos 2, vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 2. Mais uma vez, como tem o menos, nós vamos trocar a posição do numerador e denominador, né, e tirar o sinal negativo aqui do expoente. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. E vamos ter o resultado 4. Nesse caso, segundo par, menos 2 e 4. E assim, a mesma coisa com o menos 1. Né? Com o 0, a gente já sabe, né? Ó, a fração elevado a 0 vai dar igual a 1. Portanto, aqui nesse aqui vai dar 0 e 1 o par. Quando é elevado a 1, vai dar ele mesmo. Não é isso? Elevado ao quadrado, nós temos aqui, ó, 1 meio. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Portanto, 1 quarto. Né? Lembrando que 1 quarto aqui vai dar 0,25 para localizar. E esse 1 meio aqui vai dar 0,5, né? E aqui, elevado a 3, vai dar 1 sobre 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 dá 1. 2 elevado a 3 vai dar 8. Vamos ter, então, 1 oitavo. Perceba que os valores aqui foram diminuindo, ó, da primeira até a última. 8, 4, 2, 1,
1 meio, que é 0,5 e assim por diante. Então já dá para perceber aqui que ele está realmente diminuindo. Automaticamente nós vamos formar esse tipo de gráfico. Observe, como o primeiro aqui foi menos 3 e 8, menos 3 de x e 8 de y, veja, menos 3 de x e 8 de y. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, menos 2 de x e 4 de y. Segundo ponto. Terceiro ponto, menos 1 de x e 2 de y. Terceiro ponto. Quarto ponto, 0 aqui, ó, de x e 1 de y. Depois, 1 de x e 1 sobre 2, que no caso vai dar 0,5. 1, e ele vai ficar aqui no meio, né, entre 0 e 1, 0,5. E assim por diante, né? E assim por diante a gente vai localizando. Perceba que nesse caso, o gráfico, então, ele foi decrescente. E aquela anterior que nós fizemos, o gráfico foi crescente, tá bom? Então você vai definir se ele é crescente ou decrescente se o termo A, né, ele for maior que 1, certo? E ele será decrescente, né, se ele for maior que 0 e menor que 1, ficando então no formato de fração, tá bom? Bom, eu sei que esse foi um pouquinho mais complexo o assunto, mas aí você tem a oportunidade de voltar essa videoaula e assistir quantas vezes for possível para que você possa entender. E mesmo assim, se ficar em dúvida, se comunique comigo, tá bom? E eu terei o prazer de lhe auxiliar nesse sentido, tá bom? Obrigado, até a próxima videoaula e que Deus nos abençoe.